trazer a participação do promotor de justiça Lúcio Malta, que está conosco a partir de agora. Já temos a imagem. Doutor Lúcio, seja muito bem-vindo mais uma vez. Boa noite, muito obrigado pela participação. Boa noite, Ney. Me ouve bem? Sim, perfeito. Boa noite, Ney. Boa noite, Ralf. Boa noite, Manassés. Boa noite a todos que estão acompanhando o programa Independente. Pois é, tivemos um contato quase que assim, permanente com o Ministério Público, né? Nosso programa, desde antes das eleições, a gente já tinha a sua participação aqui. Já lhe aproveito agora no começo para agradecer, certo? Pela essa aproximação e estar aí em meio a tantos fatos, né? Trazendo informações e falando diretamente para a população. Estamos agora na reta final. Queria saber como é que estão os preparativos, né, para o próximo domingo, como vai ser a atuação do Ministério Público e em seguida a gente fala um pouco sobre o comportamento dos eleitores e as regras para essa reta final. Bom, Ney, como você mesmo falou, né, desde o início, desde antes da campanha eleitoral, o Ministério Público vem participando do seu programa. Estive também em outros veículos aqui em Santa Cruz, Capibaribe, mas estou até pensando em fazer uma coluna aqui do Ministério Público no programa Independente. De tantas vezes... Olha, mais uma nova ideia. De tantas vezes que eu participei, mas foi muito bom todas as vezes que o Ministério Público participou, porque a gente leva um pouco de conhecimento do direito eleitoral. Eu tenho até o tema da coluna, viu, doutor? Que é uma matéria... Pois não? Doutor Lúcio, eu tenho o tema da coluna, viu? O tema da Diga coluna. lá. O MP fala com você. Ah, gostei do tema. Só não me bota em pinga-fogo, nem nada. Eu só quero tema mamão com açúcar. Eu me fora de problema, pelo amor de Deus. Mas, de verdade, agradeço muito ao programa Independente, ao blog do Ney Lima, pela participação quase que periódica no programa. E a expectativa do Ministério Público é de muito trabalho, né? O nosso plantão já começa a partir de amanhã. Algumas atividades elas são permitidas até às 10 horas de hoje. Amanhã já também há uma limitação. E no sábado, a última atividade político-partidária seria a carreata, distribuição de panfleto. Todas elas estão vedadas por ocasião da resolução 372. Mas conforme você bem pontuou, acho que há pouco tempo atrás foi postado no blog do Ney Lima, segundo o calendário do TSE, hoje seria o último dia para comícios, né? E esses comícios eles poderiam ser estendidos até às 2 horas da manhã, né? 2 horas da madrugada. Mas em razão da resolução 372 do TRE, esses atos presenciais eles estão todos suspensos. E obviamente que até o dia 15 de novembro não vai ter nenhum ato presencial que cause aglomeração. E, assim, então, dessa forma a gente vai agir tentando evitar essas aglomerações. A gente sabe que é muito difícil, mas esse vai ser o papel do Ministério Público até o dia 15 de novembro. Doutor Lúcio, boa noite, doutor Lúcio, seja sempre bem-vindo. A minha pergunta é uma pergunta que tem inquietado, inclusive, advogados das coligações, que é a resolução do TRE. Qual o limite para ela numa cidade como Santa Cruz, que tem apenas um turno? É às 5 horas da tarde do domingo ou ela se estende e só o TRE vai dizer quando ela finda? Olha, Ralf, você adivinhou meus pensamentos, porque justamente sobre esse tema que eu queria falar um pouco hoje. Hoje pela manhã, se me permite até falar o nome de outra rádio, mas eu estive na Rádio Vale e na oportunidade conversei com o Alberto Xavier. E pela manhã eu informei que a resolução do TRE ela continua válida, mesmo após as 5 horas da tarde. Todavia, estudando um pouco mais sobre o tema e refletindo um pouco mais, eu observei que, de fato, a resolução ela traz a terminologia campanha eleitoral. Se é campanha eleitoral, não faz sentido estender essa resolução depois das 5 horas da tarde. Mesmo assim, eu tive a cautela de conversar com o juiz eleitoral para que nós pudéssemos alinhar nosso entendimento quanto a isso, porque também não adiantaria o Ministério Público a ferro e fogo denunciar ou representar alguém que viesse a praticar aglomeração após 5 horas da tarde e o juiz indeferir. Seria um trabalho em vão por parte do Ministério Público. Então eu tive uma conversa com o doutor Moacir, uma conversa normal, e aí o doutor Moacir também alinhou esse mesmo pensamento de que até as 5 horas da tarde, de fato, há uma campanha eleitoral. Mas depois das 17 horas não faz o menor sentido manter a resolução 372.
Então, apenas para que fique bem claro para o nosso eleitor, não é que após as 17 horas de domingo está permitida todo tipo de aglomeração. Após as 17 horas de domingo, a gente vai pela regra geral, que é o decreto 49.055, que permite a aglomeração até 300 pessoas. A gente sabe que é muito difícil de contar, a gente sabe que é muito difícil de representar alguém pelo 268 do Código Penal, que é justamente aquele crime em que as pessoas instigam outras a desobedecer normas sanitárias, mas a lei é esta, o decreto é este. O decreto 49.055, ele permite aglomerações até 300 pessoas. Então, para que fique bem claro aqui para o nosso internauta, até às 17 horas, não pode campanha eleitoral de maneira nenhuma, porque a Lei 9.504, ela até preconiza como crime a propaganda eleitoral que é feita no dia do pleito. E após as 17 horas, aquela coligação que se consagrar majoritária, ela pode até fazer uma festividade com moderação, mas desde que não tenha aí a participação de mais de 300 pessoas, porque a gente vai para a regra geral do decreto 49.055. Lúcio, então nesse caso, boa noite, Manassés. Nesse boa caso, noite, essa regra continuará valendo para aquelas cidades que tenham um número de eleitores que dê margem para o segundo turno. Nesse caso, ela continua. Como Santa Cruz não chega nem a 60 mil eleitores, então às 5 da tarde encerra a validade, né? Vigorar, né? A eficácia dessa resolução em Santa Cruz do Capibaribe. Perfeito, Manassés. Porque eu refleti sobre o tema, porque, veja, a gente nós que somos operadores do direito, a gente tem que se limitar ao que está contido na resolução. E a resolução, ela fala de maneira bem peremptória, campanha eleitoral. E aí, realmente, nesse aspecto, não há que se falar em campanha eleitoral após as 5 horas da tarde, em que está tudo definido. Agora, veja, é bom que se diga isso. A gente não está aqui dando salvo-conduto para aglomerar, né? Continua valendo o decreto 49.055, e se for verificado uma aglomeração com mais de 300 pessoas, a polícia pode, inclusive, interferir para apreender som e conduzir algumas pessoas à delegacia de polícia. Eu estive hoje em contato com os principais representantes das coligações majoritárias e alertei nesse sentido, né? Eu não vou fazer uma recomendação formal porque eu tenho o telefone de todo mundo, tenho o contato de todo mundo, Marcelo, Eliel, Luciano Bezerra também, que é o advogado de Alain. Então eu tive uma conversa com os 3 hoje pela tarde e informei, olha, qual das 3 vencer vai poder fazer a festa da vitória, mas observe o decreto 49.055, porque a gente não vai abrir mão aí da saúde pública, né, do direito de preservação da saúde pública. Doutor Lúcio, hoje seria o último dia para comício, né, se ele estivesse ocorrendo. Eu pergunto Exatamente. o seguinte, no caso de pronunciamento do candidato digital, ele abre uma live amanhã, pode? Amanhã é sexta, no sábado, pode? Pode configurar comício digital? Há essas dúvidas também. Olha, o comício eu entendo que é um ato presencial. Por ser um ato presencial, o comício ele estaria proibido aí até a meia-noite de hoje, a meia-noite da quinta-feira. A partir da meia-noite estaria proibido. Como? Não entendi. Você disse que estaria proibido até a meia-noite, estaria proibido a partir da meia-noite, né? Isso após a meia-noite. Estaria permitido até meia-noite. Até meia-noite, permitido isso. Até meia-noite com extensão mais de 2 horas. A live, e aí houve até uma discussão no TSE sobre se a live mício ela era considerada showmício, e a gente utiliza a 9.504, que é a lei das eleições, para chegar a uma conclusão de que o showmício e eventos assemelhados, e aí entraria a live mício nesse aspecto. Mas o comício eu entendo que é um ato presencial. Então, no juízo sumário, como a lei não fala comício e eventos assemelhados, eu entendo que se for uma live no próprio Instagram, no Facebook, eu não vejo problema. Porque o comício que a lei preconiza como verdade é aquele comício presencial, que é até a meia-noite, se estendendo até as 2 horas da madrugada do dia seguinte. Então, não há uma vedação expressa na Lei 9.504. Porque, perceba, quando é o showmício, ela fala showmício e eventos assemelhados. E aí entraria live mício. Mas na Lei 9.504 ele não fala comício e eventos assemelhados. Então, por conta disso, eu não vejo como irregular uma live que seja feita na sexta-feira, por exemplo. E no dia da eleição, no domingo, candidato a prefeito, vereador, pode pegar o celular, fazer live também? Nenhuma?
Nenhuma. Nem o artigo 39, salvo engano, é o parágrafo 5º, ele diz que não pode haver nenhum tipo de propaganda eleitoral no dia do pleito. Ainda assim é considerado também propaganda eleitoral aquela que é feita na internet. Então, no dia da internet, se algum dos candidatos estiver assistindo nosso programa agora, que fique bem claro, não pode haver impulsionamento de conteúdo. Não pode haver nem aquele impulsionamento de conteúdo que é feito automaticamente pelo Instagram, né, que você paga para impulsionar o conteúdo, e nem pode haver a impulsão mecânica, que é justamente o fato de você postar uma foto nova, por exemplo. Então, no dia do pleito, que fique bem claro isso, para depois ninguém estar reclamando aí. No dia do pleito não pode nenhum impulsionamento na internet. Aquele último post que foi feito no sábado, ele permanece, você só pode alterar alguma coisa aí domingo depois de 17 horas da noite, 17 horas da tarde. Então, impulsionamento no dia do pleito, antes das 17, não pode de jeito nenhum. Isso é até considerado crime eleitoral. Doutor Lúcio, com respeito ao eleitor, propriamente dito, o eleitor ele gosta de fazer suas selfies, e aí até uma pessoa me perguntou sobre isso hoje. Olha, eu vou sair para votar a tal horário, aí faço uma selfie. Saindo agora para votar no candidato X. Isso pode ser considerado boca de urna por parte do eleitor ou não? Uma vez que ele não está abordando alguém na rua, como na verdade é o que, pelo menos a princípio, seria o que a lei observaria. Eu tive o cuidado de estudar esse assunto, Manassés, há pouco tempo atrás, e eu me baseio muito na doutrina de José Jário Gomes, que é o maior professor de eleitoral do Brasil, e ele afirma que no dia do pleito, o eleitor, de maneira espontânea, ele pode fazer postagens, porque isso decorre da própria manifestação do seu pensamento, né, que é um direito fundamental consagrado na nossa Constituição. Então, o fato do eleitor fazer postagens e dizer que vai votar em determinado candidato, eu não vejo isso nem como uma propaganda irregular, nem como um crime eleitoral, porque é manifestação do pensamento. O que não pode é candidato, partido político e coligação estar fazendo impulsionamento de conteúdo no domingo. Mas o eleitor, de maneira espontânea, eu não vejo problema nesse aspecto. Na internet, tá? Que fique bem claro. O eleitor, no domingo, ele tem que ter a consciência, e aqui é importante que a gente diga isso, porque o programa independente ele tem um alcance muito bom na cidade de Santa Cruz. Então, o eleitor, no domingo, ele pode se manifestar de maneira silenciosa, individual e discreta. Ele não pode estar por aí balançando bandeira, nem provocando algazarra, nem se juntando com várias pessoas, muito menos com várias pessoas com vestuário padronizado. Então, todas essas condutas que eu acabei de narrar aqui são consideradas, no dia do pleito, crime. Então, eu tenho certeza que ninguém quer ir para a delegacia, ser fichado, ter um TCO e ter que pagar uma multa eleitoral depois. Então, que fique bem claro, no dia do pleito, o eleitor ele pode manifestar-se de maneira silenciosa, discreta, desde que ele não venha aí a se juntar com outras pessoas, provocar algazarra, nem se juntar com várias pessoas próximo ao local, aos locais de votação. Doutor Lúcio, sobre as famosas visitas dos candidatos às sessões eleitorais, como é que o senhor enxerga isso? É permitido, à luz da lei, o senhor aconselha ou proíbe esse tipo de questão? Olha, o candidato ele tem o direito de fiscalizar, mas esse direito de fiscalização ele é feito por meio de delegados. Existem os fiscais, que todos são credenciados para fazer esse tipo de fiscalização. Então, a visita do candidato aos colégios eleitorais, ele não tem razão de existir. E aí a gente vai ser muito severo nesse aspecto, porque se a lei já abre espaço aí para que existam delegados credenciados, com crachás, e existe todo um rigor formal para que esses candidatos, para que esses delegados, eles fiquem, esses fiscais de delegação, eles fiquem nos colégios, nas sessões eleitorais, inclusive com revezamento por conta do Covid, não existe razão para que o candidato ele fique aí visitando essas sessões eleitorais. Então, já advirto desde logo que essas visitas transvestidas aí de fiscalização, elas podem ser interpretadas como uma propaganda irregular. E aí esse candidato ele pode sofrer até um TCO, um crime eleitoral. Porque, repito, no dia da eleição, tudo aquilo que a gente conhece como propaganda eleitoral se traveste como crime. Então, seja o derramamento de santinhos é crime, levantar uma bandeira é crime, ficar hasteando essa bandeira para cima e para baixo, se juntar com um monte de gente com vestuário padronizado é crime também.
Então, o conselho que eu dou para os candidatos é que deixe que os seus delegados credenciados, com crachás, formalmente registrados pela Justiça Eleitoral, procedam com a fiscalização. Não existe razão nenhuma para que esses candidatos visitem os colégios eleitorais. Doutor Lúcio, muito obrigado pela participação. Nosso tempo hoje está bem curto, certo? Mas nós agradecemos demais e, como agradeci no começo, agradeço no final também, não só essa participação, mas todas as que tivemos. E desejo também ao Ministério Público boa sorte no domingo. Sei que é um dia muito corrido, né? Um dia decisivo aí, que tem muita movimentação e o promotor vai estar realmente atuando durante todo o dia. Ney, eu que agradeço o espaço, como sempre. O Ministério Público está à disposição. Nós iniciaremos um plantão no domingo, no dia do pleito. Às 7 horas da manhã estaremos já com a promotoria aberta, ficaremos até às 17. A partir do momento que der 17 horas, eu vou me dirigir ao fórum para acompanhar a apuração das urnas, acompanhar a chegada das urnas à Justiça Eleitoral e proceder com a devida apuração. E a gente está à disposição. Se no domingo precisar de alguma informação a mais, eu só pediria uma última coisa. Eu vi que os senhores estavam conversando sobre essa questão de levantamento de intenção de votos no dia do pleito. Só um alerta, qualquer levantamento e qualquer publicação de levantamento de votos no dia do pleito só pode ser publicado após as 17, sob pena aí de uma pesquisa divulgada de maneira irregular. Aquela pesquisa então, boca de urna, né? A pesquisa de boca de urna só pode ser publicada após as 17 horas. Antes disso, pode se constituir aí como uma pesquisa publicada sem registro ou uma pesquisa irregular. E eu acredito que ninguém queira aqui levar uma multa de R$50 mil. Um abraço, doutor. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço. Tchau, pessoal. Tchau, doutor. Tchau, doutor. São 7 horas e 51 minutos. Conversamos então com o promotor de justiça, doutor Lúcio, que esteve sempre conosco aí desde o início, antes do início do pleito eleitoral.